E se te dissessem que há bênçãos que não são dadas a todos, dons tão profundos que apenas 1% dos escolhidos carregam, não são talentos comuns, não são elogios, fama ou sucesso. São marcas espirituais, sinais invisíveis, mas que pesam na alma. Poucos entendem, poucos suportam, poucos permanecem. A maioria passa pela vida acreditando que o favor de Deus se mostra em coisas materiais. Mas os verdadeiros escolhidos não brilham como estrelas. Eles queimam em silêncio. Você já se sentiu diferente? Como se tivesse algo dentro de você que não consegue explicar? Uma sensibilidade fora do normal? Uma dor sem causa aparente? Um chamado que ninguém mais parece ouvir? Talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja marcado. O mundo pode te rotular de estranho, intenso ou exagerado, mas o que o mundo rejeita, Deus escolhe. E o que Ele escolhe, Ele molda. E o que Ele molda, Ele usa. Hoje você vai descobrir porque nem todos são chamados, e menos ainda são escolhidos. Vai entender por que alguns passam por dores que outros nunca conhecem, e por que há dons que só se manifestam depois de muitas quedas e muitas lágrimas. Não é um vídeo para todos, é para os que carregam no espírito algo diferente. É para os que sentem que nasceram para mais, mesmo quando não sabem o que esse mais significa. É para os que estão prontos para descobrir os 7 dons espirituais mais poderosos que apenas os escolhidos recebem. E talvez de que você está rodeado de pessoas, mas ainda se sente sozinho, de que existe algo mais e que você ainda não encontrou. Os escolhidos não se reconhecem no início. Na verdade, muitos passam anos se achando errados, achando que são fracos, por sentirem demais, por sofrerem em silêncio, por não se encaixarem. Mas isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É discernimento disfarçado. É o chamado invisível agindo. Enquanto todos se distraem com o barulho do mundo, os escolhidos escutam os sussurros do céu e, mesmo sem entender, eles sabem que não pertencem totalmente a este lugar. Eles tentam ignorar, tentam se misturar, tentam viver como os outros vivem, mas não dá, porque o que está dentro deles não os deixa viver uma vida rasa, não os deixa ignorar a dor do outro, não os deixa aplaudir o erro só porque está na moda. E é aí que começa a separação. Não é Deus afastando, é Deus revelando quem já era diferente desde o ventre. E essa revelação sempre vem com um preço: rejeição, solidão, confusão, mas também é o primeiro sinal, o sinal de que há algo reservado, algo grande, algo espiritual. A primeira dor que os escolhidos enfrentam não é física, é invisível, mas pesa como uma tonelada. É a dor de ser rejeitado por aqueles que mais se ama, não por causa de um erro cometido, mas por simplesmente não ser como os outros, por pensar diferente, sentir diferente, viver diferente. Desde cedo, os escolhidos são aqueles que não se encaixam nos grupos, não seguem o fluxo das conversas, não celebram o que todos estão aplaudindo. E isso incomoda. Eles são os que ficam calados quando todos gritam, os que têm perguntas onde os outros têm certezas. E isso basta para serem isolados. É no silêncio da exclusão que a primeira dor nasce. Não é apenas ser deixado de fora, é sentir que algo em você causa incômodo nos outros, mesmo sem intenção. Mas essa rejeição tem um propósito. É o primeiro treinamento, porque Deus não forma escolhidos nos palcos, Ele forma no deserto. E o deserto começa aí, quando você percebe que não pertence nem aos seus. Quando se pergunta, será que há algo de errado comigo? Não, não há erro. Há diferença. E a diferença é a marca da promessa.
A rejeição, por mais cruel que pareça, é a confirmação de que o mundo já não consegue te abraçar, porque você pertence a outra dimensão. E aí vem a reflexão. Quantas vezes você já foi rejeitado por ser sincero, por se recusar a se corromper, por seguir princípios quando todos escolheram atalhos? Essa dor, apesar de amarga, é um selo. Ela prova que sua raiz não está na terra, mas no céu. A segunda dor que somente os escolhidos enfrentam é a solidão espiritual. Não é o tipo de solidão que se resolve com companhia, é o sentimento de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se sozinho, porque sua mente está desperta e seu espírito inquieto. É uma batalha entre o velho eu que insiste em voltar e o novo eu que luta para nascer. Essa guerra não tem aplausos, ninguém vê, ninguém entende. É levantar da cama com peso na alma, é orar sentindo que Deus está longe, mas continuar mesmo assim. É resistir a tentações que o mundo aplaude, mas você sabe que o Pai reprova. Muitos pensam que os escolhidos são fortes, mas poucos veem quantas vezes eles caem. E mesmo caídos, ainda clamam. Essa dor é o processo de lapidação. Deus não entrega promessas a quem não foi moldado. E moldar dói. Mas essa guerra interna tem um propósito: quebrar o orgulho, revelar o caráter e fortalecer a fé. Você sente que está em guerra com você mesmo? Que carrega lutas que ninguém sabe? Então entenda, Deus está te preparando. Está arrancando o que é superficial para colocar algo eterno. Essa dor não é um castigo, é um sinal. Você foi escolhido, e quem é escolhido precisa ser forjado no fogo. Nem todo sofrimento é sem sentido, nem toda lágrima é em vão. Há dores que parecem não acabar, ansiedade que sufoca no peito, dias em que o simples ato de levantar da cama é uma batalha, gente que caminha sorrindo, mas por dentro mal consegue respirar, desânimo, cansaço, frustrações silenciosas, pedidos que não foram atendidos, sonhos que foram enterrados, gente que ora, e o silêncio é tudo o que escuta. Mas há algo que os escolhidos aprendem com o tempo. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima derramada no travesseiro, cada madrugada em oração, cada dia de luta interna que ninguém vê, faz parte de um plano maior. Essas dores não são sinais de fraqueza, são marcas de resistência. O mundo diz, você perdeu. Mas o céu sussurra, você está sendo lapidado. A ansiedade que você sente hoje pode ser o solo onde Deus vai plantar sua paz amanhã. A solidão que você vive agora pode ser o tempo de preparação para a comunhão mais profunda com Ele. Há um propósito por trás dessa dor, um crescimento que não viria sem ela, uma força que só nasce no vale, uma fé que só amadurece na tempestade. Você pode estar cansado, mas não está sozinho. Essa guerra diária também é travada por outros escolhidos, e todos que resistem, colhem. Você sente que está nesse processo? Comenta aqui embaixo qual é a dor que você está enfrentando hoje e o que você tem aprendido com ela. A sua resposta pode inspirar alguém que está prestes a desistir. Quem é escolhido não vive uma vida fácil, mas vive uma vida com propósito. E isso muda tudo. O escolhido aprende que a aprovação do mundo nunca será mais valiosa do que a aprovação de Deus. Ele entende que nem sempre será compreendido, aplaudido ou aceito, mas sabe que está sendo moldado por mãos eternas. O escolhido não se contenta com o raso. Ele mergulha na profundidade da fé, mesmo quando tudo parece contrário.
mesmo quando os resultados não aparecem, mesmo quando a resposta é o silêncio. Ele aprende que fidelidade não é emoção, é decisão. Decidir ser fiel mesmo cansado, mesmo em dor, mesmo quando a lógica diz para parar. O escolhido entende que honrar a Deus é maior do que agradar pessoas, que perdão é libertação, que santidade não é perfeição, é separação. Ele começa a perceber que muitas vezes o que o mundo chama de fracasso é apenas um desvio necessário no caminho para a promessa, e que Deus não se impressiona com títulos, fama ou curtidas, mas com corações humildes e quebrantados. Os escolhidos aprendem que a batalha mais difícil é contra si mesmos, contra o orgulho, contra o medo, contra o ego que quer o controle. Mas quanto mais eles se rendem, mais o céu os fortalece. Você já teve que abrir mão de algo que o mundo dizia ser vitória para manter sua paz com Deus? Comenta aqui abaixo. Porque muitos se esquecem disso, o que parece perda. Às vezes, é proteção. A maior transformação que um escolhido pode viver não é fora, é dentro. Não é sobre conquistar um mundo, mas sobre não perder a alma nesse processo. A verdade que muda tudo não está nas promessas de homens, mas na fidelidade de Deus. Ele não falha, ele não atrasa, ele não esquece. O que hoje parece abandono, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, está carregado de direção. Os escolhidos compreendem que a dor não é um castigo, é um preparo. E que quanto maior a dor, maior a unção que virá depois. A verdade que transforma é esta: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os que escolhe. E quando ele molda, ele não alisa, ele forja. A fornalha não destrói o ouro, purifica. Se você sente que está passando por provações além do normal, talvez seja porque Deus está confiando a você uma missão além do comum. Mas aguenta firme, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo da vitória está chegando. Você consegue sentir isso? Então respira fundo e se prepara, porque agora, no próximo capítulo, vem aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que só os que perseveraram verão. Chega um momento em que os céus se abrem, e tudo aquilo que parecia estar travado começa a fluir. O escolhido que chorou sozinho no quarto, agora sorri com gratidão no altar. Aquele que aguentou firme quando ninguém viu, recebe a honra diante de todos. Os joelhos calejados pelas orações silenciosas, agora se dobram em gratidão. Deus não esqueceu o tempo da semeadura. Ele viu cada lágrima, cada renúncia, cada sacrifício. E quando ele diz, é agora, ninguém pode impedir. Portas se abrem, cadeias se quebram. O improvável acontece, e aquele que foi humilhado é exaltado. Mas a verdadeira vitória não é apenas material, é espiritual, é paz no coração, é propósito restaurado. É a certeza de que valeu a pena não ter desistido. Você que está ouvindo isso, você já sentiu no fundo da alma que algo grande está prestes a acontecer? Já sentiu que sua história está prestes a virar? Então, comenta aqui embaixo: eu creio na minha hora. Compartilha nos comentários uma batalha que você enfrentou, ou algo que você sabe que só Deus poderia fazer por você. Vamos transformar esse espaço em um altar de testemunhos. E antes de encerrar, se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que isso foi para você, então deixa sua energia aqui, clica no like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quando você planta fé, você colhe milagres.
e que as bênçãos do céu floresçam sobre todos que tocarem neste vídeo. A vitória está a caminho. E quando ela chegar, ninguém vai poder dizer que foi sorte, porque foi Deus